Olá, eu me chamo Rebeca e vim apresentar e falar sobre a autocomposição e a heterocomposição, focando na mediação e na conciliação, que foi inserida aí no nosso ordenamento jurídico a partir de 2015, com o surgimento do novo Código de Processo Civil. É importante a gente destacar de início da nossa conversa a importância da autocomposição para o ordenamento jurídico brasileiro. Ela foi inserida a partir do momento em que se pensou em métodos alternativos para as resoluções de conflitos. Eles surgiram por conta da crise do judiciário. Então, eles vêm não como uma maneira de sanar totalmente a crise do judiciário brasileiro, mas como uma maneira de apaziguar essa crise que a gente vem enfrentando aí ao longo dos anos. A mediação, a conciliação e a arbitragem são alguns desses métodos alternativos de resoluções de conflitos. Sendo que a conciliação e a mediação é um procedimento autocompositivo, enquanto a arbitragem vai ser um procedimento heterocompositivo. Mas afinal, o que seria essa autocomposição? É um meio em que as partes, elas ali conversando, elas conseguem resolver aquele conflito que há entre elas, ou seja, a supremacia da vontade das partes. O próprio nome, ele já é autoexplicativo. Auto significa ali a vontade dos próprios, ou seja, a vontade das partes, e composição seria como se as partes elas iriam tentar ordenar aquilo que está em desconformidade. E essa desconformidade, ela existe mediante a problemática, ao conflito de interesse entre elas. Então, como eu já falei para vocês, a autocomposição, ela se divide em conciliação e mediação. Na conciliação, as partes elas não têm afinidade, elas não têm a proximidade. E na conciliação, o conciliador, ele é uma figura que ele vai poder sugerir soluções para aquelas controvérsias ali existentes, mas ele não pode intimidar ou constranger as partes. Já a mediação é quando há a proximidade entre as partes. Ali, o mediador, ele não mais vai poder sugerir uma resolução daquele conflito, mas ele vai poder restabelecer uma comunicação mais fácil entre as partes, porque geralmente, vou colocar aqui um exemplo, geralmente acontece em problemáticas em que são várias da família, e as partes, elas já têm tanto rancor entre si que muitas das vezes não conseguem nem conversar uma com a outra. Então, o mediador vai servir justamente para fazer essa mediação, para tentar esclarecer ali para as partes que elas têm que resolver aquele conflito da melhor forma possível. Como eu já havia falado, um exemplo da mediação seria aquelas problemáticas da vara da família. Por quê? Porque as partes elas já têm um vínculo anterior, elas têm proximidade. Já a conciliação seria o caso de, por exemplo, uma lide entre uma pessoa e uma empresa de telemarketing, em que as partes elas não têm conhecimento e daí o conciliador ele vai fazer aquele intermédio entre elas. Achei importante trazer alguns requisitos que o Código de Processo Civil dispõe para as audiências de conciliação e mediação, e para que o rito ele aconteça da melhor forma possível. A primeira delas, que eu resolvi listar, é que o processo ele inicia com a audiência de conciliação e mediação. Como assim? É muito comum você ver no final da petição, lá nos pedidos, quando a parte dispõe se ela quer ou se ela não quer a audiência de conciliação. E na maioria das vezes, as partes elas decidem ir para essa audiência de conciliação e mediação, porque é uma forma mais rápida de resolver aquele conflito sem muita burocracia.
Inclusive, as partes elas manifestam se elas querem ou se elas não querem que aconteça aquela audiência de conciliação ou mediação. A intimação do réu para comparecer à audiência, ela é feita por um oficial de justiça e caso o réu ele não tenha esse interesse de participar ou de fazer a audiência de conciliação, ele vai ter que manifestar 10 dias antes da data marcada. E existe ainda alguns casos em que a audiência de conciliação e mediação não é possível acontecer, que é os casos em que a demanda ela não comporta a autocomposição. E só lembrando que o prazo para apresentar a contestação é contado a partir da primeira audiência até a última audiência de conciliação e mediação. Mas como assim primeira e última audiência de conciliação ou mediação? Isso porque o Código de Processo Civil ele permite que a audiência de conciliação e mediação ela tenha várias sessões. Para quê? Para garantir que as partes elas vão ter várias possibilidades de tentar resolver o seu conflito. Resumindo, o que diferencia a conciliação da mediação é a questão da proximidade das partes, se elas têm ou não algum vínculo anterior. Isso se concretiza a ideia de que a justiça brasileira ela é multiportas. Por quê? Porque o ordenamento processual brasileiro ele vai mostrar vários caminhos para que as partes elas consigam resolver a lide da melhor forma possível, ou seja, da melhor forma que vai favorecer as partes. Agora eu vou explicar um pouco sobre a heterocomposição. Diferentemente da autocomposição, na heterocomposição vamos ter a figura de um terceiro, imparcial, que vai impor ali a sua decisão para a resolução da lide. Ela vai se dividir em arbitragem e na atividade jurisdicional. Na arbitragem, as partes elas vão renunciar à jurisdição e vão trazer uma pessoa para decidir o que é melhor para a resolução daquele conflito. Já na atividade jurisdicional, é aquela em que a gente mais conhece, que o juiz, por meio de suas competências, ele vai decidir sobre o direito pretendido. Resumindo, os métodos alternativos de soluções de conflito se dão pela autocomposição, pela heterocomposição e até mesmo a autotutela, que não foi o foco da nossa apresentação. Mas na autocomposição vai haver a supremacia da vontade das partes, que elas vão resolver o próprio conflito. Já na heterocomposição, será inserida uma pessoa, uma terceira pessoa, para resolver aquela lide. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu expliquei aqui nessa apresentação. Vou colocar aqui as bibliografias que eu retirei algumas ideias para apresentar nesse trabalho. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem até aqui. Até mais!